Olá, todo mundo, sejam bem-vindos. Eu sou a Vitória Machado. Para quem está chegando agora, que é novo, a intenção do canal é elucidar sobre a espiritualidade, mantendo sempre o pé no chão. Eu trago canalizações, orações, histórias de espíritos da Umbanda que a gente conhece, sempre mantendo muito respeito. Não tem uma religião certa e direcionada aqui do canal, é um pouco de cada coisa. Porque eu me identifico com um pouco de cada, então é isso que eu tento trazer aqui no canal. Porque às vezes, quando eu posto um vídeo de Umbanda, eu perco inscritos, porque as pessoas mais para os extraterrestres que seguiram e não gostaram. Mas enfim, isso faz parte. Eu acho que unir todas essas questões, elas são muito mais produtivas para nós, para o nosso autoconhecimento e para o conhecimento, do que manter só numa linha. Enfim, na maioria dos meus vídeos é só a minha voz, eu narrando as canalizações. Lembrando que eu não canalizo ninguém, todas as canalizações têm as pessoas que canalizaram na descrição, certo? E eu não apareço muito, eu já fiz live, tem alguns vídeos que eu apareço, mas eu senti essa necessidade de mostrar mais a minha visão. É claro que o que eu busco trazer aqui é que todo mundo busque por si mesmo ver o que é certo, o que é errado, porque nem tudo que eu trago no meu canal, das canalizações e tudo mais, nem tudo eu concordo 100%. E eu quero estimular muito isso do nosso pensamento crítico, de conseguir identificar, de contatar o nosso eu superior, para que a gente consiga ver o que é verdade para nós, o que faz sentido para nós e o que está dentro da nossa realidade, da nossa concepção. E até mesmo usar daquilo que a gente não entende para gerar aquela pulguinha para a gente ir atrás, para a gente ir atrás do conhecimento de nós mesmos, de encontrar as nossas respostas. Enfim, ao decorrer deste tempo que for passando, que eu for gravando mais vídeos, eu aparecendo, conversando diretamente com vocês, a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai conversando, dando sugestões. Bom, hoje eu resolvi trazer pra gente ver juntos o vídeo do Exu Tata Caveira, tá? Do médium Michael Pitas. Eu até gostaria de agradecer muito ele, pois ele autorizou eu fazer esse react desse vídeo. Então o canal dele vai estar aqui embaixo, na descrição. E vamos ver juntos. Eu vou falando minha opinião. Espero que vocês nos comentários falem também o que faz sentido, o que não faz, tá certo? Vamos lá então. Eu não sei cuidar do próximo. Se eu não souber o meu limite, eu não sei cuidar do próximo. Eu só estou me iludindo. Esqueci de falar que o assunto que tá tratando nesse vídeo é entenda o seu limite, tá certo? Se você não sabe o seu limite na vida como um todo, se você não sabe o seu limite energético, se você não sabe colocar suas posições, se você não sabe o seu limite com as pessoas que você ama, se você não sabe os seus limites, você entra em tudo que a gente falou aqui. Ele falou de obsessores, ele falou de vampiros energéticos, ele falou de ligações energéticas, ele falou de um monte de coisa. E todas essas coisas foram resultados do quê? Suas próprias ilusões. Que te levaram até lá. De não escutar isso aqui. Que já estava falando, não é aí, 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 não é aí. De tomar consciência. Ah, mas eu não sabia. Tudo bem, você não sabia, mas agora você sabe. Agora você tomou consciência. Se você fez e às vezes não bateu, você está descobrindo, ótimo. Se você não está acreditando, também tanto faz. Você vai estudar para aquilo entrar da melhor forma possível. Se aquilo para você não faz sentido, também não há problema. Ninguém está trazendo uma verdade única e absoluta aqui. Ninguém. Isso que ele fala é muito importante, tá? Assim como aqui no meu canal, ninguém tá trazendo uma verdade absoluta do que isso é a verdade da vida. Mas eu vejo muito assim que às vezes a gente tende, quando começa nessa linha de busca espiritual e tudo mais, a acreditar em tudo que a gente escuta.
E que na verdade não é tudo verdades absolutas e que a gente tem que acreditar em tudo que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, tá certo? E é isso que eu muito busco aqui no canal, tá? É buscar por si próprio. Claro, é muito fácil aprender com irmãos mais velhos que tendem a nos ensinar coisas que vão ser positivas para nós. Mas também tem que ver em que momento da nossa caminhada a gente tá, que se a gente tá apto a absorver aquilo. Isso é até um assunto que eu quero tratar no outro vídeo, sobre a até irresponsabilidade de algumas mensagens, algumas coisas que a gente vê por aí, que força muitas pessoas, pode até entrar num colapso mental por não se achar capaz, por achar que, eu não estou vivendo na quinta dimensão, mas, gente, a gente tá aqui, tá? A gente tá na Terra. Bom, enfim, eu vou deixar isso para outro vídeo, vamos continuar aqui. Mas, olha bem para você, a nível energético, hoje, qual é a sua posição? Tá bem? Tá mal? Tá mal por quê? Tá meio assim? Por quê? Foi como você guiou até lá. Foi como você guiou a sua vida. E se o seu nível energético chegou nessa proporção que chegou, ele está falando com você. Falando. Você foi lá e acho que precisa levar o mundo nas costas. Tá levando um monte de gente. Né? Tá amarrado um monte de gente. De arrastância. Pretensão. Eu até passei isso na pessoas próximas a mim que querem abraçar o mundo, querem se responsabilizar pela felicidade, pelas conquistas do outro, do parceiro, desse, daquele. E ela tá totalmente deixada de lado. Essa pessoa, ela não se enxerga, ela já nem tem mais sequer amor próprio, vai perdendo. E isso tudo porque ela tenta se ocupar tanto em se responsabilizar pela felicidade, pelo sucesso, pelas conquistas do outro, que ela fica assim, à mercê. E aí depois não adianta achar ruim, essa energia tá tão baixa, aí depois já vem direto para uma depressão, para uma coisa mais pesada. Então é um sinal de alerta. Você não deixa o outro se estimular. Você está atrapalhando a vida do outro. Você está atrapalhando a vida do outro quando você está carregando todo mundo nas costas. Você não está deixando o outro se estimular. Você não está deixando o outro crescer. Cuidado. Tem um preço. Tem um preço. Por quê? Porque o espírito, a essência do outro, quer o crescimento. Você está indo contra o livre-arbítrio. Você toma uma lambada da vida, do espírito do próximo. Isso é um castigo. É um tapa na orelha. Você não tem noção. Uma das coisas que a gente mais aprende quando estamos nas universidades de desenvolvimento de guardiões e tudo mais é isso. É o que mais ensina. Você precisa ver o espírito. O espírito vai falar com você. Aqui a gente tem um nível de pegar isso, que é um pouco mais aberto que aí. Aí se você começa a entrar na sensibilidade, você também vê. Você pode até entrar, mas você sente uma coisa aqui que fala, não, aquela pessoa não dá para ajudar agora. Né? Uma coisa é ajudar, né? Outra coisa é uma coisa é a pessoa estar precisando, tu ajudar aquela pessoa, ela te pedir pelo livre-arbítrio dela a tua ajuda em algum sentido, seja financeiro, sentimental, um conselho, uma coisa assim, uma situação. Outra coisa é tu, por livre e espontânea vontade, carregar os outros nas costas, se responsabilizar, que ninguém é responsável por ninguém, né? Então, pra que tu vai te sobrecarregar tanto e te deixar tão de lado? Porque é inevitável. Às vezes, assim, a gente com nós mesmos
já não é uma coisa fácil, a gente já tem todas as nossas questões para lidar. Aí tu imagina se tu é responsável, se responsabiliza por outra pessoa e mais de uma pessoa se responsabiliza por todo mundo ao teu redor, como é que vai ficar a tua cabeça, o teu espírito, a tua energia? Ela quer alguma coisa. Você até quer ajudar. Mas daí sua boca fala não. Não. Você não sabe nem o que você falou, não. Que aqui quer. Mas aqui. Mas se você vai no sentimentalismo, na dó, na vaidade, no orgulho, o que você faz? Você vai lá e ó. Faz. Você interfere no desenvolvimento do outro. É uma das piores coisas para você fazer. Você entra nas ligações energéticas, na linhagem do outro, você entra num balaio de gato. Vocês sabem que vocês já fizeram muito isso, continuam fazendo e vocês recebem essas cachumbadas, né? Quando vê, estão mais tortos do que depois de um terremoto. Não sabe nem por quê. Você corta assim. E falar, acho que eu saí no astral, que saiu no astral. Não sei o que eu fiz, não sei o que eu faço à noite. Isso aí não foi nem à noite, foi de dia mesmo, acordado, se metendo. Com dó. São as pessoas que vocês mais gostam. Não é verdade. Vocês costumam fazer isso. Os que vocês mais gostam. Porque daí vocês acham que amam, que tem que fazer, que tem que se meter, que tem que isso, que tem que aquilo. O outro não pode sofrer. E a gente sabe, né? Gente como a gente, assim como eu, a gente sente as coisas e tu quer fazer pra ajudar aquela pessoa, mas não tem como tu viver pelo outro. Não tem. E é principalmente que nem ele falou, é as pessoas próximas a nós, é a família, é amigos próximos que a gente se preocupa. E a gente vê a solução, mas a pessoa não vê, só que a gente tá esquecendo que aquela pessoa tem o próprio caminhar dela. Aquela pessoa tem o próprio livre-arbítrio dela. A gente não pode. Claro que a gente se sente mal, a gente tem sentimentos. Eu não sei, eu não sou um robô de. Pra mim, transmutar um sentimento é primeiro eu viver aquele sentimento e depois eu requalificar aquela energia. Não é eu simplesmente assim, não posso sentir isso, muda, pensa outra coisa, não sei o que, tá? Isso é pra mim. É como eu lido com as minhas energias. Por exemplo, essa semana fiz a entrevista de emprego, ficaram de me chamar e não me chamaram. Claro, me rejeitaram, mandaram mensagem com toda a educação, óbvio. E eu não vou ficar triste? Claro que eu fiquei triste. Não consigo ser hipócrita com meu sentimento. Mas eu pensei, bom, não era pra ser e tudo mais, mas eu senti aquilo pra eu poder liberar aquilo. Porque pra mim, se eu for fazer simplesmente mudar o pensamento, aquilo vai guardando, sabe? Eu vou guardando aquela coisa. Eu prefiro então sentir naquele momento aquilo pra daí sim requalificar, pra daí sim pensar adiante. Mas essa é a minha forma de ver, certo? Né? Aí, complementando, é a mesma coisa isso do sentir pelo outro. É claro que a gente sente, só que isso está totalmente fora do nosso alcance. A maneira que o outro vive a vida, a maneira que, como as coisas poderiam ter sido feitas no lugar do outro, é claro que a gente pensa, só que a gente tem que, olha, simplesmente pensar para que aquela pessoa fique bem e que ela siga a jornada dela. A gente pode tentar aconselhar, mas a gente não pode tentar resolver os problemas dos outros. A gente não pode ficar com dó, com pena, mas é claro que a gente sente. Então a gente tem que sentir e ver se aquela pessoa realmente quer a nossa ajuda. Ver se aquela pessoa precisa do nosso conselho e tá ali para dar a mão quando ela precisar. Mas a gente não pode ficar interferindo. Ah, tu tá fazendo errado. Tu tinha que estar fazendo aquilo. Eu acho isso, pelo menos. Não que você nunca vai ajudar, às vezes você vai fazer. E a vida te coloca no sentido de você ir mesmo. E vai te ajudar naquela hora, porque você também tem algo a desenvolver. E às vezes você tem algo a desenvolver junto com o outro.
Você tem que cuidar de alguém, você tem que fazer alguma coisa por alguém, você vai fazer. Quando vê, você está fazendo numa coisa que você não está nem vendo o que você está fazendo. O problema É aí que tá a diferença, né? Tem coisas que a gente tem que fazer e que a vida vai colocar no nosso caminho. Não tô falando que ninguém vai largar uma pessoa de cama e ela só tem tu e tu não vai ajudar, não é isso. Mas as coisas que são pra gente fazer algo sobre aquilo vão vir para a nossa vida. E não a gente pegar e se apossar da dor do outro, pegar e querer resolver os problemas dos outros, tá? É uma diferença aí que eu não tinha deixado muito claro. é que a confusão é... Tatá ensina. Vocês misturam, distorcem as coisas no meio do processo. Tem uma coisa que impulsiona, seu espírito impulsiona naquela ajuda. Quando vê, você tem força para fazer tudo, você vai, faz e nem sabe o que você faz. Você só faz, né? Só que no meio desse processo de só fazer, você não está só num movimento de espírito. Você entra na mente inferior, mente limitada, que te coloca vários deverias, possibilidades negativas. Você assume um personagem, aí no meio do processo você também se fecha, não entende nem porque está se fechando. O se fechar, se anular, se prender, entra junto no pacote muitas vezes. Por quê? As ilusões que você cria em cima do assunto. Uma mãe começa, o filho tem um problema, a mãe vai lá e ajuda o filho. Ela vai no impulso, no instinto. Daí fala o instinto de mãe. As pessoas distorcem o que é instinto de mãe. As pessoas não sabem porra nenhuma o que é instinto de mãe. Instinto de mãe instinto de mãe consegue parar um ônibus com a mão. Puxar uma força sobrenatural. Fazer a coisa. O que caga? Quando ela sobe para cima na mente e entra na obrigação de mãe. Ela corta o instinto. E ela entra no personagem, no que pode. O instinto é quando vai e impulsiona. A obrigação é quando as coisas que eu precisava, as coisas que eu tenho desejo, as coisas que eu queria. Mas eu não posso. Entendeu? Nisso daí cria-se um personagem e cria-se os verdadeiros desejos, né? A partir de vocês não sabem aquela coisa, vocês entram naquela... Fulano depende de mim. Seja uma mãe, olha para o filho e fala, depende de mim. Um filho que olha para um pai, para uma mãe, uma situação que você coloca, fulano depende de mim. O depender aí dentro entra como obrigação. Primeira coisa, para de ser arrogante, pretensioso. Ninguém depende de você, porque você pode bater a caçuleta agora. É. E aí? E aí, bonita? O que você vai fazer? Quem vai depender de você? O outro vai ficar aqui. E também tem gente que se sente muito bem, né? Aquela pessoa depende de mim. Como ter o controle da pessoa, ter o controle da situação dos outros, né? Isso faz um mal. E aí? E que nem ele falou, daí tu pode simplesmente, partir da carne e aí vai fazer o quê? Aquela pessoa vai ter o jeito dela, né? Ela não é dependente de ti. Você vem, não estava funcional porque você estava num processo muito obsessivo naquela pessoa. Você era o obsessor. Você, não era ele que estava te obsediando. E quando você está num processo de obsessão muito forte, a sua inteligência corporal, guiada pelo seu espírito, te desliga da matéria. Ainda mais em casos extremos, né? Que está sendo obsediada, sentir. Um dos dois vai ser desligado. Quando a coisa é muito forte, um dos dois desliga. Então a gente vê isso muito acontecer. Quando a mãe é muito ali, ou quando o filho é muito ali, um dos dois desencarna. Bom,
Ou marido, mulher, quem é? Amigo. Depende do processo. É que vocês ainda têm a visão de obsessor, aquela coisa ruim, já pensar, aquela filha que obsedia a mãe, aquela filha maligna, né? Mas às vezes é tanto amor que ela tá ali, ela sufoca. A mãe tá doente, ela cai dura. A mãe melhora e vive, né? Ou um filho tá doente, o outro tá bem. Morre o que tá bem e o outro melhora. Isso tá... Aí aquele que estava bem morreu para salvar o otário. Vamos parar de romantizar, vamos estudar. Pode ser, às vezes até pode, mas é difícil. Romantizar, obsediar é brabo, né? Tava tendo uma obsessão. Mas é uma realidade de muitas pessoas. Imagina quem não... O quanto de pessoas tem que só estão vivendo a vida, assim. Que não param pra refletir, que não param... Só vão indo. Só vai indo. E nem se percebe desse processo se tá obsediando, se tá sendo obsediada. Atitudes que poderiam melhorar, nem se percebe. Isso nem passa pela cabeça. Então é uma questão, assim... Muito importante, muito importante. Ou às vezes até a gente acha que... Ai, porque quando tu tá estudando espiritualidade, autoconhecimento, nossa, tem um momento que tu deve se achar... Eu já passei por isso, achar que eu era a iluminada, porque vivi uma experiência, tipo, e nada a ver. Nada a ver, tu tá vivendo uma experiência tua contigo mesmo, pro teu espírito, pro teu crescimento. Tu não é a pessoa, se fosse uma pessoa iluminadíssima, com certeza não estaria aqui. Ou estaria aqui fazendo uma coisa muito maior do que me cabe agora. Então, isso, eu não tenho conhecimento. E eu prefiro pensar assim, botar a perspectiva do que eu sou lá embaixo. Tirar como base o mínimo, entendeu? Não dá pra se sentir eu sou o magnífico, né? Tem que ter pé no chão, gente. Tem que ter pé no chão. Tava. Há níveis. A coisa não encaixar lá na frente. Há processos. Depois eu explico melhor isso. É o que eu quis dizer com... Ai, desculpa, que eu tenho um problema de eu penso, eu acho que eu falei, mas eu não falei. O que eu quis dizer com isso agora há pouco foi que às vezes tu pode até ser uma pessoa mais esclarecida e tá fazendo exatamente isso, de obsediar ou de estar sendo obsediado e não se perceber. Entendeu? Isso que eu quis dizer. Falo muito curto para me falar de tanto assunto. Mas, o que acontece? A inteligência, ela vai trabalhar, já fala o nome, né? Inteligência. Então, trabalha de forma inteligente. Diferente de você. Na sua loucura, você raramente trabalha de forma inteligente. Você trabalha no que você acredita. Então, a pretensão é que o outro depende de você. O outro depende de você. Quem depende de você? Ninguém depende de tu. Se você trabalha com uma inteligência, você está vendo, você tem uma criança, ou você tem alguém doente, ou alguém depende de você financeiramente, que seja. Você tem um entendimento lúcido. Lucidez. Tá em cima. Lúcido é o quê? Eu estou dando aqui o meu melhor, a pessoa precisa, nesse momento que eu posso disponibilizar agora, sem obrigação, eu faço porque eu gosto. Se você teve um filho, você fez, né? Foi naquele momento bom, gostoso, que relaxou, depois veio o resultado. Às vezes o resultado não era bem o que você queria, mas aí você também, dentro do que você acreditava, você manteve. Você falou, não vou seguir. Veio, vamos embora, né? Você foi lá, teve, nasceu, você se pôs. Se você ter lucidez, você fala, não, eu vou fazer o meu melhor, o que eu sei, o que eu posso, depende de mim, é um bebê,
Depois é uma criança, até ela tomar uma certa autonomia no crescimento da vida dela, vai depender de mim. Depois não depende mais. Eu posso manter uma relação boa, tal, ajudar se eu tiver condições nos momentos que eu posso, mas eu tenho que ter lucidez que é um período. Não depende de mim, porque eu também naquele período, ela depende dela. Essa é a questão. Ela depende dela, porque você pode desencarnar. Isso vocês veem acontecer. Se tiver, você vai desencarnar e o outro vai ficar aí. Quantos órfãos tem? E cresce, vive e é bem. Não é? Mesma coisa, você está num momento, está lá seu pai, está lá sua mãe, depende de você financeiramente, depende de você por causa de saúde. Se você vai com lucidez, não, estou dando aqui. Não vou me anular, vou fazer o que eu posso, mas estou fazendo com consciência. Está consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Não depende de mim, porque eu estou aqui. Estou fazendo com gosto. Vou fazer o que eu posso. Cansa. Depende de como você olha. É bem isso, né? É fazer o possível, que nem ele citou do... Ai, não sei se tá bom esse microfone. Ele citou da mãe com o filho, ele depende de ti, entre aspas, o depender, né? Porque se não tiver tu ali, dar-se-á um jeito. Não é dependente 100% de ti. E às vezes pensar que aquela pessoa é dependente de ti, eu acho que é bem essa a visão que ele quer passar, que tem uma coisa que não é... Claro, um bebê é dependente da mãe, mas se não tem a mãe, vai ir para outro lugar que vai ser dependente daquele lugar, né? Então, é um ajudar consciente. Se eu botei um filho no mundo, é claro que a visão de quem ama e tudo mais é dar o melhor, mas não ver aquela pessoa como 100% dependente tua, como uma posse, uma coisa que tu tem que controlar tudo ao redor. E sim, ter atitudes conscientes de fazer o possível, até porque fui eu que coloquei aquela pessoa no mundo. E isso se cabe em outras situações também. Ah, tá, mas quando se lida com doença, depende, desculpa, depende como você olha. É duro, é difícil para vocês que tem um apego, entendo. Mas também tudo depende de como você olha. Tem dias mais fáceis e dias mais difíceis. Todos vocês têm dias mais fáceis e dias mais difíceis. Aqui no astral é a mesma merda, tá? Não vou ficar achando que aqui todos os dias mais fáceis. Mesma coisa. Depende como você encara os dias. Os dias mais difíceis é o reflexo do seu interior. Os dias mais fáceis é o reflexo do seu interior. Ver uma pessoa doente é como você lida com isso. Como você encara. Dói. Você não quer ver quem você gosta mal. Né? Mas é como você encara. Mas não depende de você. É um nível. É um nível que você pode ir. Vai lá, você dá o sustento, você vai dar o apoio, você dá comida na boca. É um nível do que você pode. Encarado com lucidez, vai bem. Você vai fazer até onde você pode, até o seu limite, até onde é saudável para você. A partir do momento que não é mais saudável para você, você está indo contra si. Foi contra si, está indo contra o espírito. Não é mais saudável para você. Ah, mas é minha mãe. Não está sendo saudável para você? E é difícil, né? Às vezes a pessoa que ela tá nessa situação, ela não consegue enxergar que não tá sendo saudável para ela. Ou até mesmo ela prefere que ela sofra a dor do outro, que ela tudo para deixar aquela pessoa que depende dela bem. Então ela arca com todo o sofrimento do que poderia acontecer, do que tudo para não trazer a preocupação, para não trazer a aflição para aquela pessoa,
ela aceita ir se submetendo a viver tudo pela pessoa, para criar uma bolha feliz fora da realidade. Isso aí, querer fazer de tudo pelo outro, essa realmente ser um obsessor do outro. Tu acha que tu tá fazendo bem, tu acha que tu tá absorvendo tudo pro outro ficar bem, ficar feliz, e tu tá ali, ó, só descendo a ladeira, indo ladeira abaixo, e o teu mental, ó, tua saúde mental indo, e tu não tá nem te percebendo, porque eu preciso manter aquela pessoa naquele domo das coisas boas, da felicidade, impedindo o outro de seguir o seu caminho, de passar pelas evoluções espirituais. É complicado? Você vai fazer. E às vezes nem isso, o que você vai fazer, né? Às vezes a pessoa nem pensa na Não, que possibilidade. não é mais saudável para você, você vai vibrar para aprender. O corpo vai falar. Vai falar mesmo. É uma ansiedade que vem. O corpo vai falar e o corpo fala. E vocês estão vendo, vocês estão aí sentindo o corpo falando. Fala. Ele fala como ele pode. É uma dor aqui, uma dor ali. É físico e mental. Sabe. Qual é o medo? É falhar. O medo de vocês é falhar. É falhar. Simplesmente chegar no ponto final. Ah, eu falhei. Deu tudo errado. Não é? Mas que cabeça de amendoim é essa que acredita no ponto final, sendo que vocês são eternos? Tem ponto final. Ou as pessoas também não conseguem enxergar o falhar como o fim de um ciclo também, um fim de um relacionamento, um fim de uma fase que é outro momento agora. E isso não é falhar, são momentos, a gente muda, as coisas mudam, né? Eu sei muito bem, continuo aqui, ó. De outro lado, tem ponto final. Tem fim. Você não vai chegar num ponto final e falar, você falhou, não tem mais chance. São ciclos. Você caiu, você levanta. Se você for flexível, você vai passar no meio das pedras com velocidade. Ou com habilidade. Se você for duro, você vai passar se machucando. Se você começa a aprender sobre a sua sensibilidade, a coisa vem. Não quer dizer que ela não vai vir. Você sai dela mais rápido. Ela tá falando, sentindo meu corpo, isso. Isso não é meu, isso é do outro lá. Eu me liguei, não tem problema, porque entrei na loucura, saí muito fora. Vou voltar aqui pra mim. Vou parar de levar os outros. Parar. Não preciso levar ninguém. Não preciso levar ninguém. Responsabilidade não é obrigação. Se eu quero lidar com uma situação, preciso lidar ela com lucidez. São coisas. Se você entra num sistema de acordo com alguém, você vai entrar com lucidez. Se você tem uma sociedade, se você tem um casamento, se você tem um namoro, se você tem um filho, se você tem uma mãe, é lúcido. Eu sei que é difícil ouvir isso aí. Se você vem num curso, é lucidez. Não é? O moço não fica aqui o dia inteiro com eles ali, o dia todo gravando. Vocês chegarem aqui a hora que vocês querem. Um chega meio-dia, outro chega 8 horas da noite, outro chega 5 da tarde. E vai estar a gente aqui, ó. Quer dizer, a predisposição de cada um, não. Lucidamente vocês marcam, né? Vai lá,
se organiza, vê se pode, vê se não pode, vem e pronto. É a mesma coisa, lá você pode ver a hora que você quer, mas também é a hora que você se põe para ver, porque você tem as suas outras coisas do dia. Aqui você tem um horário para chegar, lá você escolhe o horário que você vai pôr, mas é o mesmo processo, não é? Só que a obrigação é tirar o prazer da situação. Quando você está com alguém que você gosta, você se sente obrigado a estar com aquela situação, com aquela pessoa, você tira o prazer da relação. Pode ser um melhor amigo, uma mãe que você gosta muito, um filho que você ama, uma amiga, um namorado, um marido, qualquer coisa. Você tira o prazer, você está obrigado. Você não queria estar, mas você não tem que estar. É, já é de má vontade. Na sua cabeça. É obrigação. Porque você tem medo da resposta lá fora. Você tem medo de contrariar o outro. E tudo isso que eu estou falando aplica totalmente na energética de vocês. Não é? Você tem medo, você não escuta isso, de repente, bum, você entra no astral do outro, o outro está com raiva, o outro está com aquilo, você entra naquilo, você vira o quê? Uma favela astral. Ele vira uma... Não vira? É ou não é prática que tem que levar lá para fora? E não vem falar que é muito difícil. E não vem falar que é muita coisa. Não é. É vida. Ou você tá para mudança, ou você não tá. Não é difícil. É o que é. É o que é, né? Bom, eu espero que esse trecho tenha agregado em alguma coisa para alguém. Pode deixar a tua opinião nos comentários, eu sempre leio, ficaria muito feliz. Se tiver alguma sugestão de algum conteúdo para trazer, para comentar junto, que nem foi no dia de hoje, ou algum assunto que queira que eu fale a minha visão das coisas. Mas eu acho que a mensagem fundamental mesmo, além de, claro, o tema ter sido entender o seu limite, é também entender essa diferença de que tu não tem a obrigação com o outro não é dependente de ti. A gente vai acabando, se a gente vê, que nem foi dito no final, se a gente vê como fazer as coisas, eu tenho que ir visitar minha mãe, obrigado, por exemplo, obrigado. E aí tu já vai de má vontade, sabe? E não é assim que as coisas funcionam. Tu tem que ver o que tá fazendo bem pra ti. Tu tem que te responsabilizar por ti mesmo. Se responsabilizar que tu não é dependente de ninguém e que ninguém é teu dependente, que tu não pode evoluir ou melhorar a jornada de ninguém, tu só pode fazer por ti mesmo. Tu pode fazer o que tu de coração quiser fazer pela outra pessoa, mas não é por obrigação, é de coração, é livre, que aquilo não esteja que aquela pessoa pediu, precise de ti. E ver as coisas de uma perspectiva de fora também. Rever algumas atitudes que tu pode estar pensando que tá agindo dessa forma, tirar um momentinho para ver sobre isso, para refletir. Será que eu tô obsediando alguém? Será que eu tô sendo obsediado e tô dependente de alguém? Parar para questionar todas essas coisas, tá certo? Sempre entrando em contato consigo mesmo, entrando em contato com... parando, respirando fundo, se questionando, certo? Sempre com muita racionalidade e com muito coração aberto. Para conseguir também, às vezes a gente pede respostas e vem uma resposta que não é a que a gente queria ouvir, mas a gente tem que ter a maturidade de ouvir também quando a gente se questionar sobre isso, tá certo?
Eu espero que todo mundo fique bem. Um beijão e até um próximo vídeo.